Paz do Senhor, meus amados irmãos. Evanilson Davi, aqui no canal Chega Mais Perto, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, meus amados, chegaremos mais perto de um texto bíblico que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 12 ao 14. Texto muitíssimo conhecido, na verdade, mas nós vamos olhar ele de um ângulo que o Senhor nos permita aqui, tá? Fazendo a leitura dele, né? Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas, tá? Esta é a lei e os profetas, fazer o bem. Não está escrito fazer o bem, tá? Não, de forma nenhuma tá. Mas nós não desejamos, por exemplo, que nos façam mal. Entendem isso? O que é que nós desejamos que as pessoas nos façam? Desejamos que as pessoas nos façam bem. Sempre. Claro que a gente não vai querer mal para nós próprios. Então é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, tá? Que façamos o bem. Porque nós desejamos somente coisas boas. Perdão? Nós desejamos somente coisas boas. Então devemos fazer tudo aquilo que nós desejamos que façam conosco, nós devemos fazer. Então devemos fazer somente coisas boas. Continuando a leitura do texto aqui, meus amados, né? 13, versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que a encontram, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O texto base, meus amados irmãos, hoje desse nosso vídeo é esse, tá? É esse o texto base de hoje, né? E, como disse a vocês, um texto bem conhecido que fala sobre a porta estreita, que fala sobre a porta larga. Mas isso daí a gente já ouviu demais, né? Ouvimos o tempo todo, todas as pregações, muitas pregações tem sobre esse assunto e conhecemos bem, tá? No entanto, meus amados, tem um texto acima, um pouquinho acima, que se junta a ele, né? O textinho um pouquinho acima diz: façamos aquilo com os outros, apenas aquilo que gostaríamos que os outros fizessem conosco, tá? E aí, desses dois textos juntos, nós conseguimos tirar bastante coisa, tá? Como um exemplo aqui, pegar uma colinha aqui, como por exemplo, nós nos revoltamos muito fácil com alguém que nos faz o mal. Verdade isso ou não? Isso é ou não é um fato? A gente se revolta, a pessoa nos fez o mal, alguém me fez o mal, eu me revolto, fico chateado e logo penso em quê? Em uma forma de devolver aquele mal que chegou até mim. Nós costumamos fazer assim, muitas pessoas costumam fazer assim, né? E a questão disso é justamente a questão disso é entendermos justamente o que é a porta estreita e o que é a porta larga, o que é a porta estreita e o que é a porta larga, né? É entendermos isso. Por exemplo, a Bíblia diz antes desse porta estreita, desse porta larga, um versículozinho antes fala, fazer o bem, coisa e tal, né? E aí, então, nós podemos imaginar aqui que a porta estreita seria fazer aquilo que nos é difícil, que não é tão fácil. Por exemplo, se alguém me fez o mal, eu retribuir com o mal seria a parte o quê? Fácil. Seria a porta larga, o caminho largo. Eu vou por esse caminho aqui. Eu vou me direcionar aqui, eu vou fazer essa ação. Mas aí a Bíblia diz, não é assim que deve ser feito. Não é assim que um cristão deve agir. Como um cristão deve agir? Procure o caminho estreito. O caminho estreito? O que seria o caminho estreito? É a porta difícil. A porta estreita, o caminho estreito é a decisão mais difícil. É aquela que não estamos acostumados a tomar. É aquela de fazer o bem. A pessoa me fez o mal. E aí nós vamos ter vários versículos bíblicos, vários embasamentos na Bíblia, dizendo retribua o mal com o bem,
porque é assim que Jesus nos ensina, é assim que a Bíblia nos ensina. No entanto, que dificuldade nós temos em fazer isso? Eu falo de mim, claro, também, entende? Como já mencionei antes, a pregação atinge também o pregador, e muitas vezes. Que dificuldade nós temos em fazer o bem, principalmente a quem nos faz o mal, né? Então isso, perceba, se é uma dificuldade, se é difícil para a gente fazer o bem a quem nos fez o mal, então eu entendo que isso é a porta difícil, a porta estreita, aquela que não é a costumeira, né? E aí, qual é a diferença entre você usar o caminho largo, a porta larga e o caminho largo, ou usar a porta estreita e o caminho estreito? Qual é a diferença? O que vai impactar na minha vida isso? O que vai impactar nas nossas vidas isso? Meus amados, vai impactar na salvação. Vai impactar na nossa salvação. É claro, se o Senhor nos diz para fazer isso e nós não fazemos, então não seremos o quê? Não seremos de Cristo. Não seremos pessoas dele. Se não somos pessoas dele, como poderíamos ser salvos? Entendem isso, meus amados? Um exemplo vai estar em Romanos 12, 17, sobre não retribuir o mal com o bem. Sobre não retribuir o mal com o mal, perdão. Né? Deixe-me ver aqui sobre as colas. Então, continuamos sobre a reflexão, tá? Outro exemplo de que nós podemos dizer vários exemplos, né? Mas outro exemplo seria, todos os pecados são exemplos de porta larga. Quando a gente fala pecado, são coisas que vão contra aquilo que Jesus nos ensina a fazer, né? Um exemplo, fofocar do vizinho. Olhar a vida do vizinho, da vizinha, e começar a distribuir informações sobre ela e de que não são verdades, ou que sejam, não são de importância para você, para mim, para nós. Nós podemos saber da vida das pessoas no sentido de querer ajudar, sabe? No sentido de querer estender a mão, de querer fazer alguma coisa para que aquela pessoa fique bem, receba Jesus, aceite Jesus, seja salva, fazer qualquer coisa que seja para melhorar a vida daquela pessoa. Entendem? Nesse sentido, nós sabemos das vidas das pessoas. O que não deve ser feito é especulações, é querer fofoca, é querer saber, ter informações mais detalhadas para passar, para divulgar isso, não. Então isso é o pecado. Se nós temos esse costume de fazer esse pecado da fofoca, né? Mexeriqueiro, mais ou menos isso. Se nós temos isso, deixar de fazê-lo, então vai ser andar pelo caminho estreito para nós. Vai ser escolher a porta estreita para a gente. Entendem isso, meus amados? Exemplos enormes. Outros exemplos seriam... seria você... Tô com dificuldade aqui de criar um exemplo, mas vou criar. Seria vamos dizer, troca de olhares com quem não deveríamos trocar. Tipo, alguém comprometido, vamos lá, fazemos troca de olhares. O que é uma coisa errada. Se eu sou comprometido, se você é comprometido ou a outra pessoa é comprometida, então já é pecado, já é um erro. E quando nós fazemos isso, saberemos que estamos dando brechas para o inimigo, fazendo o mal gratuitamente já, né? A Bíblia menciona sobre isso muito pouco. Ela menciona sobre um espírito chamado basilisco, que tem uma influência muitíssimo poderosa através do olhar, né? Que é como traição. Ele faz laços na alma, laços na mente, através do olhar, entende? Mas não é o foco do nosso vídeo de hoje, né? A questão é o pecado. E aí, se fazemos esse tipo de pecado, nós vamos aguardar o resultado desse pecado, o resultado dessas brechas que estamos dando, né? Então, o que seria escolher a porta estreita para uma pessoa assim? Seria cessar isso,
entendem? Seria parar totalmente de fazer coisa errada. E isso é difícil. Por que é difícil? Porque era um costume, porque é uma rotina da pessoa. Entendem isso? Mas é claro, a Bíblia não está dizendo que o caminho largo é fácil, que o caminho largo é o bom. Ela está dizendo que o caminho largo é muito fácil, mas que não é o bom. Não é o que trará a salvação. O caminho largo seria lançar esses olhares e colocar laços na mente das pessoas. Alguma coisa sobre conquista nesse sentido, né? E aí colocar laços na mente da pessoa. Esse é o caminho largo. O caminho estreito é deixar essa prática. O caminho estreito é deixar de fazer isso. É ruim? Com certeza. Para alguém que já tem o costume, com certeza é ruim, né? Digo isso, então, querendo dizer, voltando um pouquinho mais para cima aqui do texto, né, onde fala: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, né? A Bíblia fala assim, tá? A Bíblia nos diz isso. Significa, meus amados, que se eu não quero que alguém fofoque da minha vida, fale coisas inverdades, acrescente ou diminua situações, eu não devo falar da vida das pessoas. Se eu não quero que alguém troque olhares com a minha esposa, eu não devo trocar olhares com ninguém. Entendem isso, meus amados? Só faça com as pessoas aquilo que você quer que façam a você. Seja um exemplo. Nós devemos ser exemplos, né? Existe outra coisa interessante a observarmos sobre isso, sabe? Interessante quando a gente vê uma pregação assim, nós entendemos sempre, a primeira coisa que vem na nossa mente é: fulano nos fez mal, fulano me fez mal, Gideão errou comigo, fulano errou comigo. Mas uma coisa interessante de se pensar é: quantas vezes eu errei com Gideão? Entendem isso? Quantas vezes eu errei com fulano? Não errei com Gideão, não errei com fulano. Me lembrei, mas errei com ciclano. Eu fiz o mal àquela pessoa. Não percebi ou considerei que era pouca coisa naquela época, naquele tempo. Mas eu fiz o mal àquela pessoa. Entendem o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós não somos as vítimas sempre. Somos vítimas em muitos momentos, sim, claro. Muitos momentos somos os agressores. Somos as pessoas que fazem o mal, que causam o mal. E é muitíssimo difícil a gente enxergar isso, a gente perceber isso. Entendem o que eu digo? A dificuldade que você tem de se ver como vilão, a dificuldade que eu tenho de me ver como vilão. Entendem isso, meus amados? Nós não somos as pessoas a sofrer de tudo, a sofrer com todos os outros, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Repito aqui, o primeiro versículo lido, né? Portanto, perdão, a luz me atrapalha um pouquinho. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, também façam vocês a eles. E é isso, muito simples. É muito simples. Quando a gente se analisa, quando a gente começa a analisarmos a nós próprios, nós vamos enxergar muito problema, muito defeito. Nós vamos nos ver muito mais vilões do que aquela pessoa que nós dizemos que nos fez muito o mal. Acreditam nisso? Sim? Não? Mas é uma verdade. Tá? E isso é uma grandíssima... quase um paradoxo. Isso é uma grandíssima porta estreita. Você conseguir enxergar o mal em si. Conseguir enxergar o mal em si, conseguir enxergar que faz mal às pessoas e com isso decidir mudar, decidir melhorar. É claro, o objetivo nosso como cristãos é esse sempre, melhorar. Estarmos dignos de Deus, sermos dignos da presença de Deus, sermos dignos dos favores dele, porque favor significa uma graça graça significa favor imerecido. Nós não merecemos aquilo que vem de Deus, aquilo que bom que vem de Deus. Nós não merecemos, mas recebemos pela graça.
Entende? Se não merecemos, não é porque somos pessoas boas. De forma nenhuma, somos esse nível de bondade que nós pensamos que somos. Nós somos ruins. Nós fazemos mal às pessoas. No entanto, há uma diferença entre o ímpio e o cristão. O cristão está sempre buscando a sua própria melhoria, a melhoria dele interna, para que consiga melhorar para as outras pessoas. Entendem isso? E o tamanho dessa porta estreita é minúsculo, porque é muito difícil você conseguir convencer a sua própria mente, sua própria cabeça, você, o seu ego, de que eu sou uma pessoa errada, de que eu faço mal às pessoas e de que o mal que as pessoas nos fazem não vem de forma gratuita. Em alguns momentos sim, mas em outros não. Quando a gente para analisar, nós recebemos o mal de alguma pessoa, mas de uma pessoa A, mas nós fizemos o mal a Z, a pessoa Z, e não nos lembrávamos disso na nossa cegueira. E aí, quando a gente lembra disso, nós percebemos o quê? Que somos errantes. Somos pessoas que erram também. Somos pessoas que necessitam de perdão também. Que aqueles a quem nós fizemos o mal nos perdoem. Nós necessitamos disso. No entanto, a Bíblia é muito clara também sobre isso, né? Ela diz que se perdoarmos as pessoas, também receberemos perdão. Entendem isso? Outra porta estreita nós encontramos. Perdoar alguém que nos faz o mal. É muito difícil. Não é muito difícil? No entanto, meus amados, uma mensagem que eu quero deixar muito clara é essa, de que os caminhos são muito estreitos, nós devemos buscar enfrentar as nossas dificuldades, tá? Qual é a nossa dificuldade? É perdoar. Nós precisamos perdoar para poder receber o perdão daquelas pessoas que nós fizemos o mal. Qual é a sua dificuldade? Parar de fofoca. Essa é uma dificuldade, essa é uma porta estreita, precisaremos fazer. Qual é a dificuldade? Cortar aqueles olhares indevidos, se é uma dificuldade, uma porta estreita. Se queremos alcançar o céu, a vontade de Deus, seguirmos a Ele, teremos de fazer. Entendem isso, meus amados? O Evangelho não é aquela coisa muito fácil. Não é. Mas existe uma recompensa muito grande. A melhor de todas as recompensas. Aquela que vai nos levar ao céu. Entendem isso? A vida do cristão não é cheia de facilidades. Quando ouvi uma pregação assim, quando ouvi uma igreja nesse sentido, cheia de facilidades, coisa e tal, devemos desconfiar, né? Porque nós temos dificuldades. Para nos quebrantar e melhorar como pessoas, sermos exemplos para as outras pessoas, existem as dificuldades. Existem as portas estreitas. E se nós queremos o céu, vamos precisar acessar elas. Aquela porta estreita que está aí guardada, que eu não mencionei aqui, né? Mas que você sabe que é um problema dentro de você e que é difícil parar. Uma coisa interessante é que não é difícil só para você. Não, para mim também foi. Para mim foi difícil parar de bebida. Para mim foi difícil parar de cometer erros em relacionamento. Sim. As portas eram largas para beber, para cometer erros. As portas eram largas. E não é fácil para ninguém. Seja qual for o seu erro, pornografia, a porta larga é pornografia, não foi fácil para ninguém. Nunca é fácil nós admitirmos nossos erros e sair dele. Nunca é fácil. Por isso a palavra de Deus aqui diz que é uma porta estreita. Isso é a porta larga. Quando estamos vivendo no erro, estamos na porta larga. Quando decidimos sair do erro e ir para a porta estreita, Deus está nos falando, não é simples, não é fácil, mas é necessário para que você consiga a salvação. Sair do erro, sair do pecado e ir para o caminho difícil
Vai ser necessário. Se você precisa fazer, faça. Busque a Deus, busque a comunhão com o Senhor, o renovo da sua presença com Ele, busque o conhecimento da palavra. Agora, entenda que sair de hábitos antigos, largos, de facilidade, não é fácil. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, o Senhor diria que a porta larga é o caminho certo. Mas não, é difícil. E a dificuldade está em nos quebrantar o nosso ego, admitir o nosso erro, dizer que somos pecadores e que precisamos de ajuda. Entendem isso? Entendem isso, que quando a gente decide mudar, decide seguir o caminho de Cristo, nós teremos dificuldades. Nós teremos que seguir pela porta estreita. E que essa dificuldade, esse caminho a ser trilhado na porta estreita, no corredor estreito, vai ser difícil, porque nós estamos nos tratando. Então vai mexer com a nossa mente, vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com aquilo que conhecemos há muito tempo, vai mexer com tudo aquilo que a gente aprendeu durante uma vida. E essa mudança não é fácil. Não é fácil, é um caminho estreito, no entanto, é um caminho de salvação. O caminho largo e fácil é um caminho de perdição, de condenação e de inferno. Nós sabemos. O caminho estreito tem a dificuldade porque passaremos pela transformação, a mudança de conceitos que foram impregnados por uma vida. Vamos no caminho estreito. Mas ao final, chegaremos a um resultado glorioso. Estaremos com o nosso Pai Altíssimo, nosso Criador, junto a Ele. Entendem isso, meus amados? A Bíblia não fala que é um caminho estreito à toa. E não fala o que é um caminho largo à toa. Conseguem visualizar isso? E aí o que eu quero repetir, novamente enfatizar, é de que não é difícil somente para você. Todos os cristãos, todas as pessoas que decidem seguir a Jesus têm que passar por uma transformação, têm que passar por uma mudança de hábitos, têm que sair do caminho largo e ir para o caminho estreito. E não é fácil, para ninguém é fácil. No entanto, são vencedores. As pessoas que passam para o caminho estreito e se mantêm são vencedores. Vencedores das próprias guerras, vencedores dos próprios problemas. E o resultado final, e o que vamos ganhar, é o reino eterno, a salvação eterna. Entendem isso, meus amados? Então, que o Senhor nos abençoe grandiosamente. Não desista ao ver as dificuldades, porque o caminho de fato é estreito. Seguir a Deus é uma coisa que exige transformação da nossa mente, então não é um caminho fácil. E aí mantenham-se firmes, porque o galardão, a recompensa é muito maior do que nós podemos imaginar. Entendem isso, meus amados? Mas a recompensa daquilo que é mal é muito pior do que aquilo que podemos imaginar. Entendem isso? Então, a mensagem de hoje é essa, meus amados irmãos, de que nós escolhamos sempre andar pelo caminho estreito, andar pelo caminho que o Senhor nos ensina aí, tá? É um caminho estreito de dificuldades, mas é um caminho cheio de paz também, cheio de alegria, de contentamento, porque sabemos com quem estamos andando, sabemos quem nos protege. Em momento nenhum o Senhor nos deixará morrer também. São dificuldades necessárias para que os planos dele sejam feitos em nossas vidas, mas que a morte não vem. A morte de condenação não virá. Entendem isso? Nós sobreviveremos durante a vida eterna. Nós sobreviveremos para a vida eterna com Ele. É um caminho de dificuldades, mas de grandioso galardão, né? Então, meus amados, que o Senhor nos abençoe grandiosamente com essa palavra. Nos faça trilhar os caminhos dele, né?
Outra coisa interessante é de que quanto mais coisas ruins nós praticamos, mais difícil vai ser a nossa saída, tá? No entanto, lembre-se, você não somos as únicas pessoas a passar por essas dificuldades. Muitas outras pessoas já passaram por isso antes de nós e passarão por isso depois de nós. Entende? Não, você não é o único a sofrer. Todos nós sofremos. Todos nós passamos. E quanto mais andamos no caminho largo, mais dificuldade teremos de passar para o caminho estreito. No entanto, o galardão está lá, nos esperando. Tá certo, meu amado irmão? Não se preocupe em querer resolver todas as coisas de uma vez só ou desistir no caminho por achar dificuldades. Não, mantenha-se firme, tá? Mantenha-se cheio de fé, sempre confiando na palavra do Senhor, e as dificuldades serão passadas. E o caminho estreito será muito mais valioso do que o caminho largo, tá? Então é isso, meus amados. Que o Senhor nos abençoe grandiosamente, nos leve a trilhar os caminhos que Ele deseja para nós, nos encha o coração de alegrias e satisfações, né? Porque é isso que o caminho estreito também nos proporciona. Alegrias, muitas. Os galardões, a presença de Deus, santidade, uma vida serena. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, paz do Senhor, e até o próximo vídeo.